E aí, pessoal, bora mergulhar num dos temas que, olha, despenca em prova de direito tributário, o pagamento. Se a meta é gabaritar as questões sobre extinção do crédito tributário, pode ter certeza que aqui é o lugar certo. Vamos desvendar juntos cada detalhe, cada pegadinha que as bancas amam usar. Então, o nosso mapa da mina é este aqui. A gente começa com o básico, o que é o pagamento, depois vamos para a prática, como, onde e quando se paga. Em seguida, a gente vê o que acontece se o prazo passar e se tiver várias dívidas. A gente aprende sobre a imputação. E para fechar com chave de ouro, aquelas regras e súmulas que são o terror de muito candidato. Tudo bem organizado para facilitar a vida. Beleza, vamos começar pela base de tudo. Parece óbvio, né? Mas entender o conceito a fundo é o primeiro passo para não cair em armadilha. Afinal, o que a lei quer dizer com pagamento nesse mundo dos tributos? Olha, de forma bem direta, pagar é isso, entregar a grana para o fisco. É o jeito mais comum, mais intuitivo de resolver uma dívida tributária. Mas, para a prova, o que importa mesmo é a base legal. Artigo 156, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, ó, grifa aí a nota bem grande, porque tudo que a gente vai ver daqui para frente começa nele. Ok, o conceito tá na mão. Agora vamos para a parte que realmente interessa na hora da prova. A parte prática. Como é que se paga, onde e até quando. É aqui que os detalhes fazem toda a diferença para marcar o X no lugar certo. Olha só, o pulo do gato aqui, a pegadinha clássica, tá no cheque. Muita gente acha que entregou o cheque e a dívida morreu. Nada disso. A obrigação só acaba de verdade quando o banco compensa, ou seja, quando o dinheiro realmente cai na conta do fisco. As outras formas, tipo estampilha, são mais raras hoje, mas vale saber que a extinção acontece quando ela é inutilizada. E onde se paga? Pela regra do CTN, seria na repartição fiscal do domicílio de quem deve. Mas, na vida real, a gente paga no banco, né? O conceito importante aqui é que a obrigação é portável, ou seja, é o devedor que tem que se virar e ir atrás do credor para pagar, e não o contrário. Já o prazo para pagar, quem define é a lei de cada tributo. Tá, mas e se a lei não fala nada? E se fica aquele silêncio sobre o prazo? Aí a gente usa a regra de ouro do artigo 160 do CTN. O prazo é de 30 dias. Contato de quando? Da data em que a pessoa é notificada do lançamento. Guarda esse número com carinho, 30 dias. Isso aí é figurinha carimbada em questão de concurso. E agora, atenção máxima. Chegou a hora daquela casca de banana que derruba muita gente boa. Aquela regra dos 30 dias que a gente acabou de ver, ela não vale para o lançamento por homologação, tipo o imposto de renda. E por quê? Pensa bem. Nesse tipo de lançamento, é o próprio contribuinte que calcula e já paga. Não tem uma notificação prévia do fisco dizendo «Ei, você me deve tanto!». Então, sem notificação, não tem como contar os 30 dias. Fica de olho nisso. Beleza, tudo lindo. Mas, e se a pessoa não pagar no prazo? E aí, o que acontece? Agora a gente entra no campo da mora tributária, um assunto que pesa e muito no bolso do contribuinte. Primeira coisa, a mora, o atraso, é automática. Deu meia-noite do dia do vencimento, já era, tá em mora. Não precisa de cartinha de cobrança, de aviso, nada. É o que o direito chama de mora ex ré. E a partir daí, a dívida começa a engordar com juros de mora e ainda podem vir penalidades como a multa moratória. E quanto custa esse atraso? Qual é a facada? Se a lei específica do tributo não disser outra coisa, a regra geral do CTN é clara: a taxa de juros é de 1% ao mês. Mais um número para a lista de coisas essenciais para a prova. Agora, um ponto de atenção para quem quer gabaritar de verdade. Muitas leis, principalmente as federais, usam a taxa Selic no lugar daquele 1%. E o ponto crucial, que o STJ já bateu o martelo, é que a Selic é um combo. Ela já tem juros e correção monetária no pacote. Por isso, é totalmente legal cobrar Selic mais algum outro índice de correção. É um ou outro. Saber isso separa quem passa de quem fica para trás. Agora imagina a seguinte situação. O contribuinte deve um monte de coisa para o mesmo governo, tipo vários IPTUs de anos diferentes, mas o dinheiro que tem só dá para pagar uma parte. Como é que o fisco decide qual dívida vai ser paga primeiro? Isso não é aleatório, não. A lei define uma ordem. É o que a gente chama de imputação em pagamento. E para isso, existe uma fila de prioridade, uma ordem que o fisco é obrigado a seguir. A lei manda, e a ordem é essa aqui. Primeiro, paga as dívidas da própria pessoa, não as que ela é só responsável. Depois, a preferência por contribuições de melhoria, em seguida as taxas e só lá no fim os impostos. Se ainda assim tiver empate,
paga primeiro a dívida que está mais perto de prescrever. E por último, se tudo for igual, paga de maior valor primeiro. Essa ordem tem que ser decorada, porque as bancas amam embaralhar tudo. Beleza, estamos chegando na reta final. Agora é a hora de fechar com chave de ouro, com umas regras extras e umas súmulas do STF que são, assim, presença garantida em prova. São aqueles detalhes que, sabendo, colocam qualquer um na frente da concorrência. Vamos lá, 3 regrinhas de ouro, rápidas, mas que valem pontos preciosos. Primeira, a multa não é no lugar do imposto, ela vem junto, é o imposto mais a multa. Segunda, no direito tributário não existe essa de acho que paguei. Pagamento tem que ser provado. E terceira, pagou o que não devia ou pagou a mais, tem o direito de pedir o dinheiro de volta. É o famoso direito à restituição. Esse princípio aqui é a base de tudo. O Estado pode e deve cobrar tributos, mas não de qualquer jeito. É como se a lei dissesse para o fisco, olha, você tem o caminho certo para cobrar, que é a execução fiscal. Não pode inventar moda, não pode pegar atalho para pressionar o devedor. E é por causa disso que a gente tem as próximas súmulas. A súmula 70 é bem clara. O governo não pode chegar e lacrar a porta de uma loja só porque o dono está devendo imposto. Isso é usar a força de forma ilegal para cobrar. O caminho à justiça, a execução fiscal. A mesma lógica vale para a súmula 323. O fiscal não pode parar um caminhão e falar, só libera essa mercadoria quando pagar o ICMS atrasado. Isso não pode. É uma forma de coerção, de sanção política, e é proibido. E para fechar o trio, a súmula 547, que protege o direito de trabalhar. Impedir um médico, um advogado, de exercer a profissão porque deve algum tributo? De jeito nenhum. O caminho para a cobrança é outro. No fim das contas, o recado dessas 3 súmulas é um só, e é muito claro. Existe um jeito certo de cobrar dívida tributária, e esse jeito se chama execução fiscal. É um processo legal que garante o direito de defesa. Qualquer tentativa do fisco de usar um atalho, de forçar a barra, é ilegal. Simples assim. Bom, fechamos aqui o nosso raio-x completo sobre o pagamento. Deu para ver que ele é o jeito mais comum, a regra do jogo para quitar uma dívida com o fisco. Mas como a gente sabe, ele não é o único. Então fica aí o desafio para continuar os estudos. Se o pagamento é só o começo, quais são as outras 10 formas que o CTN apresenta para acabar com o crédito tributário? Conhecer todas elas é fundamental. Bons estudos!